Olá, meu caro aluno, tudo bem? Meu nome é Leônidas e você está aqui no curso de Leitura e Interpretação de Texto. Você já me conhece também das aulas de Língua Portuguesa do Terça Livre Escola. Pois bem, pessoal, começaremos agora essa nova empreitada, Esta nova empreitada, que é analisar como trabalhar a leitura e interpretação de textos. Você já veio, com uma bagagem, podemos dizer assim, com o professor Dante Mantovani, e agora nós trabalharemos juntos também neste módulo de leitura e interpretação de textos, que para mim é uma honra trabalhar com isso no sentido deste conteúdo, porque estamos intimamente ligados à questão não somente da gramática, mas tudo que envolve a língua, no caso a nossa língua portuguesa. Porque se nós não trabalhamos a questão da leitura, da interpretação de texto, o que adianta você estudar gramática, o que adianta você estudar física, astronomia, economia, sem uma boa base de leitura, sem uma boa teoria para entender e também, claro, através da teoria que forma a sua competência, aplicá-la, não aplicá-la, mas sim aplicá-la de maneira sólida e prática, sobretudo também funcional. E isso nós denominamos, nós chamamos de habilidades. É aquilo que você consegue transformar em prática, transformar em funcionalidade aquilo que você aprendeu, a tua teoria, ou seja, a sua competência, A tua competência. Até a aula passada, ou seja, a aula de número 74, vocês trabalharam, junto com o professor Dante Mantovani, a questão por que ler bons livros. Não ler por ler. Até é uma coisa engraçada nós dizermos isso, Nossa, mas ler não é bom? Sim, claro que é bom. Mas ler por ler, ou seja, você ler uma bula de remédio, ler uma revista, ler um jornal qualquer, ler um site qualquer dentro da internet, mas qual é o conteúdo que você absorve? O que aquilo está trazendo de bom para você? E o interessante, que até a aula anterior o professor Dante Mantovani fala sobre isso. E magistralmente, claro. Mas eu quero convidá-los a partir de agora, meus caros alunos, dessas aulas seguintes, a estudar duas teorias muito interessantes para colocarmos em prática, que é uma teoria de um livro muito interessante chamado Por que Ler os Clássicos? Você deve se perguntar, nossa professor, mas eu já li tantos clássicos da literatura, já li tantas obras clássicas, mas você se fez essa pergunta, por que ler os clássicos? E de que forma você está lendo esses clássicos? Eu creio que é esta a pergunta que nos norteará nessas aulas sobre este assunto tão interessante. Eu quero trazer esse assunto para vocês de uma forma interessante. Por que ler esses clássicos? E eu quero começar com uma citação do cardeal de Retz, Jean-François Paul de Gondi, o nome dele original, que é: o que é necessário jamais é ridículo. Ce qui est nécessaire n'est jamais ridicule, em francês. O que é necessário jamais é ridículo. Então, sendo necessário estudar os clássicos, então não é ridículo estudar os clássicos. Ou seja, não é supérfluo. Pelo contrário, os clássicos, meus caros alunos, minhas caras alunas, eles nos norteiam para não só análises do presente, mas também análises futuras. Por quê? Muitas coisas, muitos assuntos, muitos temas que os clássicos trabalham, como o dilema da vida humana, a vida cotidiana, a filosofia, a história, a estrutura de uma sociedade,
são leituras que eu costumo dizer que são atemporais, ou seja, elas ultrapassam, não tem um limite de tempo. Elas sempre são revisitadas. Então, para que nós consigamos entender a leitura dos clássicos, eu quero, né, trazer a vocês este livro do autor Ítalo Calvino, no qual ele escreveu em 1961, né, uma coisa muito interessante, e nós estudaremos, né, a versão no sentido da edição dele, né, a segunda edição, a quarta reimpressão, né? Então, nós trabalharemos o porquê ler os clássicos. E o interessante é que quando nós trabalhamos, né, deste autor italiano, né, e o título original é Perché leggere i classici, né, a tradução, tradução do nosso querido colega, né, professor Nilson Moulin, ou Nilson Moulin, como você preferir. Então, e ele traz essa visão, não somente crítica no sentido de trazer, né, algo que possa ser ruim, não, crítico no sentido do distanciamento, olhar de uma forma distanciada, uma forma geral, né, e também específica, como nós podemos ler e trabalhar estes clássicos, né? Ou seja, absorver aquilo que nós possamos entender e podemos entender como teorias, né, a competência destes clássicos, e trabalhar a parte prática, né? Ou seja, a aplicação, a habilidade de percepção que esses clássicos têm. Pois bem, quero começar aqui lendo uma coisa interessante. Comecemos com algumas propostas de definição. Número 1. Clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: estou relendo e nunca lendo. Olha que interessante essa expressão, estou relendo e nunca lendo. O que ele quer dizer com isso? Clássicos, nós, independente do clássico que seja, nós sempre estamos lendo e relendo. Nunca lendo, mas sempre relendo. Por quê? Sempre estamos visitando. Ou seja, não no sentido daquela visitazinha de médico, aquela leitura rápida, não. O visitar que eu falo é visitar, não somente, como eu disse, né, aquela leitura rápida, não. Você senta, lê, procura os significados etimológicos de algumas palavras, procura o significado histórico de cada contexto, né, que ele foi escrito. Porque muitas vezes um livro clássico, meus caros alunos, eles não são escritos de uma hora para outra, né, assim, um mês, 2 meses, não, são escritos às vezes em 1 ano, 2 anos, porque a percepção do autor, ela muda conforme o dia, conforme o mês, ou até conforme o ano. Como assim? Você me pergunta. Muitas vezes o autor, ele tem uma sensibilidade tamanha para enxergar o cotidiano, não somente de sua vida, mas o cotidiano de uma forma geral, né? Tudo aquilo que o cerca, ou todas as coisas que o cerca, enquanto isso, aquilo que ele escreveu anteriormente, num dia anterior, até um mês anterior, ele pode acontecer de mudar. Então pode haver uma revisão daquilo que ele escreve, ou uma nova percepção daquilo que ele escreve. Então não é muito comum, não é muito raro, pelo contrário, é muito comum nós olharmos, né, em notas de rodapé, nos livros, né, em notas de rodapés, várias notas do autor, né, várias notas até de comentaristas estudiosos, né, por exemplo, sobre Sócrates, Platão, Heródoto, né, Cícero, né, são alguns dos clássicos que nós deveremos e devemos, né, vamos colocar aqui no presente, sempre trabalharmos, né, e
no sentido do trabalhar, gente, a estudar a visão que o autor diz sobre determinada parte da sociedade a qual ele escreve. Por exemplo, Cícero, né, o grande senador romano Cícero, qual era duramente criticado ou até combatido. Mas por quê? Porque ele combatia e criticava o modo da República Romana, o modo como o imperador, os senadores, a tribuna da plebe se comportava ante a sociedade romana. E uma coisa interessante, quando nós olhamos Cícero, vamos tomar aqui o exemplo de Cícero, será que, aí vem a pergunta, será que nós não temos também os mesmos problemas que Cícero apontava no Senado, na plebe romana, na sociedade romana como um todo? Será que nós não temos esses mesmos problemas estruturais, culturais e sociais em nossa sociedade? Então, isso com esta pergunta nos responde o seguinte: nós devemos dizer, e sempre estamos relendo os clássicos, lendo e relendo. Né? Aí começa aqui. Né? Isso acontece pelo menos com aquelas pessoas que consideram grandes leitores. E o interessante é que nesta parte, o professor Ítalo Calvino, ele diz o seguinte: grandes leitores, escreve, aliás, entre muitas aspas. Por quê? Para que se considere grandes leitores, ou para que seja considerado grandes leitores, a sua percepção leitora, o que seria essa percepção leitora? Segundo Ítalo Calvino, é a tua capacidade, podemos dizer assim, de absorção, compreensão e entendimento sobre determinado assunto, sobre determinado tema que um clássico diz, ela não se reduz a somente a tua visão limitada de mundo. O que seria essa visão limitada de mundo? É a partir disso aqui, ó, você enxerga somente uma parte, ó, extremamente unilateral ou extremamente limitada. Então, quando você começa a ler os clássicos, ou seja, você começa a não ler de forma superficial, mas sim ter uma leitura destes clássicos, né, de forma aprofundada, analítica e crítica, você começa a formar o teu arcabouço como leitor. Então, você passa a ser um grande leitor, entre aspas, a ser um grande leitor de fato. Porque quando nós somos grandes leitores, né, e uma coisa interessante que ele fala aqui, que não vale para a juventude, idade em que o encontro com o mundo e com os clássicos como parte do mundo, vale exatamente enquanto o primeiro encontro. O que seria esse primeiro encontro? Aquela paixão. Né? Aí você quer saber de tudo. Você quer saber como foi construído, tudo construído, você devora todos os livros de análise, todos os livros clássicos, só que não há constância. Né? Por isso que ele coloca aqui, olha que interessante, não vale para a juventude, porque a juventude, ela é inconstante. Ao mesmo tempo que a paixão juvenil, ou seja, a paixão da juventude pela leitura, que essa é uma coisa estrondosa, né? Porém, ela não é constante. Por isso que ele fala que não vale para a juventude. Né? E o prefixo reiterativo do verbo ler pode ser uma pequena hipocrisia, por parte de que se envergonham de admitir não ter lido um livro famoso. Como assim? Olha que interessante essa puxada de orelha, vamos colocar assim, que o professor Ítalo Calvino nos coloca. Né? Olha só, por parte dos que se envergonham de admitir não ter lido um livro famoso. Livro famoso não é aquele livro, né, que tem milhões e milhões de tiragens, mas sim um livro que ele, por mais que foi escrito há 50, 100 anos, o que de conteúdo, assuntos e temas inseridos nele são
até hoje, mais do que necessários, entendemos e compreendemos. E é isso que é o grande, digamos, o grande feeling, né? A grande sensibilidade para lermos um clássico. Nós, quando começamos a ler um clássico, nós não podemos ser juvenis, ou seja, não podemos ser meros jovens, apaixonados pelos clássicos. Não. Nós temos que ter a constância. O que seria essa constância, então? É o amor pelos clássicos. E quando você tem o amor pelos clássicos, né, pelos livros clássicos, você tem uma constância de leitura, e com isso você tem uma constância na sua capacidade de análise, compreensão e crítica. Crítica no sentido, novamente digo, não é dizer mal de tudo, não. É a capacidade sua de se distanciar do momento e olhá-lo de forma geral. E com isso fazer uns apontamentos corretos, né? Corretos e assertivos, vamos colocar assim. O prefixo, já dizemos isso, né, sobre a questão do prefixo do ler, né? E olha que interessante, né? O que seria esse prefixo reiterativo? Estou relendo. Ou seja, o re quer dizer novamente, novamente. Então é uma fonte inesgotável de leitura, os clássicos, né? Aí ele faz essa pergunta aqui, olha só. Pergunta, mas na verdade é uma afirmação. Quem leu tudo de Heródoto e de Teocídides? Heródoto e Teocídides, né? Grandes filósofos e escritores gregos. Levanta a mão. Aqui no caso ele está falando de uma aula, né? E de São Simão, como eu citei aqui, né? Vale a pena. O que é necessário jamais é ridículo, né? E do cardeal de Retz? Quem é o cardeal de Retz? Olha que interessante, esse cardeal de Retz é um grande também escritor francês, né? Opositor de muitas coisas, né? Dentro do regime absolutista francês. E é também um grande filósofo, vale a pena ler. Podemos analisar, né, as obras ou uma obra, né, do cardeal de Retz também, a partir das aulas. E também os grandes ciclos romanescos dos 800, dos anos de 1800, né, são mais citados do que lidos. Por exemplo, Machado de Assis, ele é mais citado do que lido. E isso é uma verdade. Lima Barreto, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos, Bernardo de Guimarães, são clássicos da literatura brasileira que muitas vezes são meramente citados, mas jamais lidos e relidos. Por exemplo, né, o Lima Barreto, A Nova Califórnia. Quem nunca se encantou com a Nova Califórnia? É uma sátira aos costumes de época, inclusive virou novela em redes de televisão. Quem nunca se divertiu com a história, né, do Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto? Quem nunca se divertiu com as pataquadas, né, e desarranjos do Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto? Quem nunca quis descobrir a famosa pergunta: Capitu traiu Bentinho ou não em Dom Casmurro? Quem nunca se divertiu, né, com as famosas tiradas espirituosas, né, sarcásticas e irônicas de Brás Cubas, em Memórias Póstumas de Brás Cubas? São clássicos que nós lemos e relemos, e eu quero convidá-los a ler e reler estes clássicos de Machado de Assis, Lima Barreto, Bernardo de Guimarães, Monteiro Lobato, né? Não somente as obras infanto-juvenis de Monteiro Lobato, mas as obras adultas. Né? E olha que interessante. E isso, né, que ele cita, né? Balzac, Honoré de Balzac, vale a pena ler. Olha, uma leitura aqui interessantíssima de Balzac. Le Père Goriot, o pai Goriot, Victor Hugo, Mary Shelley e tantos outros. Né? Por exemplo, na França se começa lendo Balzac, para que o menino francês entenda as relações familiares e os seus conflitos. Porque a família
é a primeira célula social que uma criança tem contato. E ali ela tem os conflitos, ela tem as noções de limite, ela tem as noções de recompensas e sanções, tudo que é refletido numa visão macro dentro da sociedade como forma geral. Em linhas gerais, os clássicos, eles sempre exprimem não somente a necessidade do indivíduo, né, para nós encerrarmos aqui. Não somente a necessidade do indivíduo, mas sim a necessidade desse indivíduo em relação à sociedade e a sociedade em relação ao indivíduo. É sempre uma via de uma dupla troca de experiências tensas e intensas. Olha que interessante, tensas e intensas. Pois bem, meus caros alunos, quando nós lemos os clássicos, nós ampliamos a visão e relemos os clássicos, ampliamos mais ainda a visão de quem nós somos enquanto indivíduos em relação a uma sociedade que estamos inseridos, e nós estamos enxergando, ampliando os nossos horizontes de compreensão em relação à sociedade que nós estamos vendo e a sociedade vendo no sentido de existência. E a sociedade, né, também, nós conseguimos fazer uma leitura não somente rala, mas também uma leitura propriamente até mais aprofundada dessa sociedade, que reflete tudo aquilo que nós estamos vendo e estamos enxergando, porque a diferença entre ver e enxergar está apenas uma linha chamada compreensão. Então é isso que os clássicos nos traz, esta compreensão. Novamente digo, enquanto nós indivíduos em relação a esta sociedade que vivemos, e essa sociedade que vivemos em relação a nós indivíduos, acaba como um resultado dessa reflexão, essa análise que nós fazemos. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por esta aula. A próxima aula continuamos essa análise, por que ler os clássicos. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima aula.